Fala galera, hoje tem Boku no Hero Academia aqui no canal. Fala galera, eu sou Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. E como hoje é Boku no Hero, vamos fazer direto o Midoriya. Então é o seguinte cara, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque essa semana a gente já teve vídeo de como fazer o seu personagem, a primeira parte. Vamos ter esse vídeo aqui hoje e sexta-feira a gente tem um vídeo exclusivo aí de como fazer os olhos do seu personagem, se você está na dúvida, ainda não se decidiu. Então se inscreve aí para não perder esse e outros vídeos, né, que a gente está fazendo todos em série aqui. E as séries estão cada vez mais interligadas, então você não vai perder nenhum deles, beleza? Então vamos lá. Começar o Midoriya aqui, vou fazer o rosto dele bem grande, para ficar mais visível para vocês. Comecei com um círculo, vou traçar aqui o meio, né? Geralmente, quando a gente faz isso daqui, a gente já vai traçar a altura dos olhos, né? No caso do Midoriya, essa altura dos olhos geralmente ficaria aqui, ó, mais um pouco abaixo do meio, né? No caso do Midoriya, eu vou fazer esse traço bem no meio mesmo, porque o olho dele é um pouco mais acima do que o normal mesmo, tá? Então aqui a gente já vai bater a altura do olho em si, que é um olho bem grande. Você vai imaginar aqui, ó, mais ou menos por aqui, que vai ser o olho dele, beleza? O olho dele vai ocupar essa zona aqui. E como o nariz dele vai ser praticamente aqui no meio, esse final do círculo já vai ser a ponta do queixo dele. Então o que a gente vai fazer? Com essas duas linhas traçadas, a gente vai vir aqui na diagonal, ó. Quando ele bater aqui nesse segundo traço, você já vai trazer para dentro até esse ponto aqui do meio para riscar o queixo, beleza? Ó, aqui também traçou, bateu aqui no meio, a gente puxa para lá. E aqui nessa ponta a gente faz arredondadinho porque é a bochecha dele, beleza? Até agora tranquilo. Já vamos traçar aqui a orelha dele nessa região, né? Essa orelha, geralmente, no personagem comum, ela ocuparia todo esse espaço aqui, se a linha do olho tivesse na altura certa, né? Como a do Midoriya é um pouco para cima, essa orelha vai ocupar um pouco menos aqui desse total, mais ou menos por aqui, ó. A orelha dele é bem simples, é mais quadradada do que de outros animes, tá? Vai até esse finalzinho aqui da bochechinha ali. Um traço aqui. Já faz aqui esse mais escuro. E outro que vem daqui até embaixo. Beleza? Aqui você pode fazer aqueles tracinhos de sempre, se você quiser. Vou bater aqui do outro lado. Rapidinho, só pra gente continuar. Beleza, já temos aqui o formato do rosto quase todo completo. Vamos para os olhos então. Vou deixar ele mais bochechudo um pouco aqui. Beleza. Os olhos, como eu disse, essa primeira linha aqui de cima geralmente seria a linha da sobrancelha, tá? Você começaria a sobrancelha aqui, daqui para cima. O Midoriya, como essa região todinha aqui vai ser o olho dele, que ele tem um olho bem grande, a gente vai jogar essa sobrancelha lá pra cima. Então, você pode fazer por aqui mesmo, ó. Bem alto, tá bom? E aí a gente vai pros olhos dele. O olho dele, você vai fazer praticamente um círculo meio incompleto. Assim. E aqui também. Bem grandão. E aqui essa parte superior e a parte externa aqui a gente deixa um pouquinho mais grossa, tá? Dos dois lados. Até um pouquinho depois do meio dele, da parte
externa aqui, beleza? A bochecha tem as sardinhas dele, né? O nariz. Às vezes o autor põe só um traço assim. A gente vai fazer esse daqui que é só um biquinho assim, igual do anime, né? A maioria das vezes, tá bom? A boca. Você pode fazer aquela boca que a gente já usou para alguns personagens aqui, separadinha assim, ele às vezes usa essa boca. Uma boca bem famosa dele é o sorriso, que ele só faz um traço assim, ó, e aí um formato como se fosse um triângulo para baixo, mas ovalado assim nele todo, e aí você risca só o dente, e aqui geralmente ele deixa mais escuro. Beleza? Finalizando agora a íris dos olhos, você vai imaginar assim, ó. Uma dica, quando você for fazer esses olhos grandes assim, para ele ficar na posição correta, você sempre traz um pouco mais para o meio, como se fosse quase vesgo mesmo, e o outro na posição mais centralizada, que ele vai dar esse ar mais infantil assim e não vai ficar totalmente vesgo, se for um olho só, entendeu? Você está vendo que esse olho aqui está bem mais pro meio, né? Na verdade, eu posso até deixar um pouquinho mais. Pode deixar bem aqui, ó, como se fosse um vesguinho, e esse mais na posição correta, beleza? Vai traçar, eu só fiz o esboço ainda, vou fazer mais escuro agora. Um círculo, e isso aqui você vai deixar vazado, como se fosse um feijão, e aqui você bota uma bolinha para o brilho do olho, e aqui é a mesma coisa, tá vendo? Aqui escuro, essa parte escura vai ser o olho em si, bem tranquilo, né? Até agora, beleza? Então, agora vamos para o cabelo. Essa estrutura aqui da cabeça, esse ponto aqui do cucuruto dele, geralmente é onde eu começo a puxar os cabelos, tá? Então a gente vai, o cabelo dele é bem irregular, né? Tem diversas formas. Então você vai um pouco para cima, um pouco para baixo, e tem um cabelo bem assim, ó, bem bagunçado. Aqui a gente fecha a costeleta dele e já vem para fazer a testa, né? Aqui ele já puxa uma franja meio bem irregular assim, todo o cabelo dele é bem irregular, né? Aqui também sempre uns traços assim, ó, puxa um pouquinho, volta. Esse lado da cabeça dele, ele vai geralmente fechando aqui essa franjinha, tá vendo? Você vai fechando até você achar que tá bom aí. Mas sempre assim, ó, pra cima, pra baixo. E aí o volume dele seria até aqui, mais ou menos, ó. Aqui de baixo ele já tem um voluminho, e aqui geralmente da sobrancelha. Então você vai preenchendo. Geralmente ele tem um lado maior, tá? Um lado ele se mostra maior. Aqui em cima pode ter mais volume, porque o cabelo dele faz como se fosse um arco assim, tá vendo? Para os dois lados. Então você vai fazendo esse cabelo bem irregular até você achar que ficou bom. Essa região aqui de dentro, geralmente ele só é feito com sombreamento, né? Como a gente não vai usar isso aqui no nosso desenho,
Você pode fazer outras formas assim irregulares, ó. Uma pra lá, uma pra cá, uma pra baixo. E aí depois, na hora que você for ou colorir ou passar a arte final, a tinta, você escurece algumas pontas, porque quase todo o cabelo dele é verde, né? E esse meio aqui, ele faz essa parte mais escura, geralmente com o preto, ou com algum verde bem mais escuro para dar o efeito legal. Beleza? É um personagem bem simples, galera. É claro que, por exemplo, essa cara mais simpática dele é o que ele geralmente está, né? Mas ele também tem as expressões, por exemplo, o olho dele, quando ele fica bem bravo, ali você viu que é bem um círculo assim, né? Mas aí, por exemplo, quando ele fica bravo, você vai pegar essa parte superior aqui do olho, vai encostar aqui na sobrancelha e esse semicírculo aqui, ele vai ficar deformado dessa forma. Quanto mais achatado esse círculo tiver, mais essa expressão de raiva ele vai ter, tá? Às vezes quando ele tá com bastante raiva, ele até aparece com o olho assim, ó. Esse pequeno brilho que é mostrado dessa forma assim, ó. Quando ele tá com bastante raiva, ele fica bem comprido assim, ó. Fica uma coisa diferente. E aí esse olho já fica dessa forma aqui, ao invés desse daqui, né? Com mais outro brilho. Já é um olho bem mais simpático do que esse, né? Tá bom, galera? O nariz ele vai variar muito pouco do que a gente já fez. Às vezes, como eu disse, ao invés de um narizinho assim, às vezes o cara só faz um risco assim, bem tranquilo de fazer, né? No caso do Midoriya. A orelha é sempre a mesma coisa. O que vai mudar bastante assim vai ser o cabelo dele mesmo, que tem diversas formas. Às vezes, se está batendo um vento, esse cabelo vai tudo para um lado só. E você pode fazer também menos tufos de cabelo assim, para ficar mais fácil para você, e aí você finaliza só no preto, tá bom? Então é bem tranquilo. Se você quiser fazer aí a roupa dele, né? Tem diversas roupas aí. Vou botar a gravatinha aqui no uniforme dele. Mas basicamente é isso, galera. Se você curtiu, deixa o like aí. Se inscreve no canal ainda se você não for inscrito, para curtir e não perder os vídeos dessa playlist aqui, das outras que a gente tem trazido, de como desenhar, dicas específicas para mangá. Então é só, vou ficando por aqui, um abraço e fui!